Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar para vocês aí todas as informações da semana passada que fizeram preço no nosso mercado financeiro e também no nosso mercado corporativo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como tá o começo da semana aí? Segunda-feira abençoada para todo mundo. Vamos para cima e me conta aí, investidor, como é que tá sendo o mês de março? Nós estamos terminando aí os três primeiros meses do ano, né? E como que estão as coisas aí, como que tá os teus investimentos, como que tá o varejo aí, como que estão as vendas, você que é vendedor, né? Conta pra mim aqui nos comentários. Sempre lembrando, né, pessoal, sigam a Estúdio em todas as plataformas, em todas as redes sociais, né? E o Resenha de Mercado também, Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais, tá? Nós estamos em todas as redes sociais e se você quiser entrar na nossa comunidade, veja a rede social que você está olhando esse vídeo aqui e entre em contato com a gente lá para você entrar na nossa comunidade lá, que é uma comunidade exclusiva. E você também quiser ser nosso patrocinador, é só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o nosso comercial, né? O WhatsApp 45 30 37 24 33. Então, pessoal, bora lá falar um pouquinho de economia, falar um pouquinho, né, de investimento, como que o mercado se comportou essa semana, né? Nós tivemos aí alguns dados na sexta-feira, né? E, bom, vou passar para vocês o apanhado geral de como que foi a nossa semana, como que a semana fechou, né? Então, nós tivemos o Ibovespa aí praticamente no 0 a 0, né? Esta semana passada aí, fechando a semana aí com uma queda de 0,33, né? O mercado praticamente no 0 a 0. E, né, para o ano, né, no acumulado do ano, nós temos o Ibovespa aí com uma alta aí de quase 10%, né? 9,80 em 131 mil pontos. Lembrando também, né, pessoal, que o dólar ele caiu neste ano, então isso eleva um pouco mais o crescimento do índice do Ibovespa em dólar, tá? Que é o que no final das contas o que importa para nós. Não adianta nada o Ibovespa subir, mas o dólar subir também, a gente acaba perdendo rentabilidade nisso aí, tá? O índice ele tá muito atrelado ao dólar. Na verdade, tudo tá atrelado ao dólar, né, pessoal? A gente acha que a gente vive em real, mas a gente não vive em real. A gente vive em real, né? A gente ganha, trabalha, ganha em real, mas nós vivemos em dólar. Tudo que a gente vai comprar é em dólar, né? Essa câmera que eu tô gravando é em dólar. O algodão da roupa que você está utilizando é em dólar, os aparelhos que a gente utiliza é em dólar, a gasolina é tudo em dólar. Então, assim, nós somos muito dependentes. Então, a gente trabalha, nós ganhamos em real, só que a gente consome em dólar. Então, o dólar impacta demais no nosso dia a dia. E tudo isso tem a ver não só com o mercado externo, com aquilo que acontece lá fora, mas muito mais. Eu acho que o peso é muito maior com aquilo que a gente faz aqui dentro de casa, que acaba impactando aí o dólar no nosso país, tá bom? SP500 continua a queda aí, continua a tendência de baixa do SP500, tá? Fechando a semana aí com uma queda de 2,40, pessoal. Na sexta-feira o mercado americano caiu, né? Depois que o Trump vem colocando mais tarifas aí, né? Agora ele está colocando tarifas aí em todos os carros que não são produzidos nos Estados Unidos, né? Depois eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui. E o mercado está bem complicado, bem preocupado com isso, porque isso aí pode trazer a curto e médio prazo, né, pode trazer aí mais inflação para os Estados Unidos. E também não é muito bom para a gente, porque trazendo inflação para os Estados Unidos, o Fed vai ter que subir a taxa de juro, né, ou pelo menos manter, subindo taxa de juro ou mantendo lá, os títulos do tesouro americano eles ficam mais atraentes e aí acontece o tal do milkshake do dólar, né, que o dólar começa a ser drenado, né, ser puxado para os Estados Unidos de novo, né, a moeda volta para lá e aí sobra menos dinheiro para os emergentes, tá? Então, os Estados Unidos também tiveram resultado agora dos índices lá que saiu na semana passada. E o que acontece? O americano, a renda dele aumentou, tá? Porém, o americano está gastando menos, tá? Ele está absorvendo as características, por exemplo, que vem acontecendo na China. E aí não tem jeito, né, pessoal? O que acontece? O mercado ele começa a retrair. Veja, a economia americana ela está se mostrando resiliente, assim como a nossa economia, porém lá a inflação não está caindo tanto, tá? Então o que acontece? Está estável, mas o povo americano, tá? O americano ele não tá, ele tá segurando mais dinheiro, tá? Ele tá com mais reserva
E assim como o que aconteceu na China. Começa a acontecer crise, as pessoas veem que, que o mercado vai retrair, elas param de consumir. Só para vocês terem uma ideia, lá McDonald's, fast food, tá tendo queda no consumo lá. Não é porque os Estados Unidos não têm dinheiro, pessoal. É que a gente vê que a maioria das pessoas, aí, isso é natural do ser humano, né? Quando a gente vê instabilidade lá na frente, quando a gente vê imprevisibilidade lá na frente, a gente tende a se retrair. Isso é um instinto humano, né? Lutar, fugir ou congelar. Então o americano não está gastando dinheiro. E no ano, o SP500 aí com uma queda de quase 5%, 4,9%. Para quem é investidor sabe, eu sempre falo aqui para vocês, queda no mercado americano é oportunidade de compra. Semana, pessoal, a pessoa me mandou na caixinha uma pergunta falando da questão dos investimentos dela. Então ela falou assim que eu tô investindo há 2 anos e eu tô com 30% de queda na minha rentabilidade. Aí eu respondi para ele, falei, olha, se você conhece bem aquilo que você investiu, se você investiu em boas empresas, se eu tivesse investido em boas empresas, ou melhor, se a minha carteira hoje tivesse com uma queda de 30%, com as empresas que eu tenho, eu estaria extremamente feliz. Porque na minha percepção, eu poderia comprar boas empresas, empresas que eu tenho vontade de ser sócio, empresas que vão me gerar dividendos com 30% de desconto. Então foi isso que eu falei para ele. Agora, se você está com essa preocupação, de repente, é porque você não confia tanto nas ações que você comprou. Aqui não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? Mas eu tenho essa percepção. O investimento para mim é esse. Quando eu compro uma empresa, tá? Primeiro, para eu entrar na empresa, essa empresa tem que estar atrativa. O valuation dela tem que estar atrativo. Ela tem que estar barata. Ela tem que ter algum upside, algum potencial de crescimento. Eu tenho que comprar essa empresa mais barata do que ela vale, tá? E o que acontece? Se eu compro essa empresa começa a cair, e eu acredito na tese, como 95% das empresas que eu tenho eu nunca vendi, tá? Para mim, isso é um bom indicador, tá? O mercado dá essa oportunidade. O mercado de capitais, o mercado financeiro, é o único mercado que dá essas oportunidades. Você comprar boas empresas, tá? Quando o mercado ele tá volátil, né? Boas empresas aí com um desconto bem grande, tá? E falando um pouquinho de dólar aqui, dólar fechando a semana aí a 5,75, né? Com uma leve alta aí de 0,43 na semana, né? E no ano aí o acumulado numa queda aí de 6,89. Se a gente pegar a queda do dólar de 6,89 e a gente pegar a alta do Ibovespa aí, né? E a queda do Ibovespa e a alta do Ibovespa de quase 10%, aí a gente vê que realmente o mercado está arrefecendo um pouquinho, tá? Bitcoin também, né, pessoal? Bitcoin essa semana aí voltou, né, a testar aí os 80 mil dólares, né? Fechando na sexta-feira com uma queda, né, de 2,56%. Pessoal, eu vou trazer um estudo aqui para vocês daqui a pouquinho, falando das oportunidades do Bitcoin, tá? Do Bitcoin. Então, 83.825 mil dólares. E no ano, Bitcoin também com uma queda acumulada aí de 10,31%. O que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo oportunidade de compra também, não é nenhuma recomendação, tá? O Bitcoin é abaixo de 90 mil dólares. Ele tem um potencial de crescimento gigantesco. Eu já vou passar para vocês aí, tá? E falando do IFIX, né, pessoal? O IFIX está surpreendendo. Eu acho que muita gente se posicionou, né? Muitas pessoas vêm se posicionando. E o IFIX aí tá com uma alta na semana aí de 1,32, né? E no ano, pessoal, olha só, o IFIX com uma alta, com uma recuperação aí de quase 6%, 5,92 de alta do IFIX aí no ano, tá? Fechando aí a 3.301 pontos. E aí, me diz, você tá investindo nos fundos imobiliários? Eu trouxe uma matéria para vocês na semana passada, falando, né, de uma casa de análise aí, falando de fundos imobiliários, de galpões logísticos, coisa que a gente já vem falando desde do ano passado, coisa que eu já venho me posicionando desde o ano passado. Aí a casa trouxe na semana passada essa matéria falando de galpões logísticos. Lembrando, né, pessoal, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, manutenção ou de venda de ativo, tá? Mas os fundos imobiliários têm uma baita oportunidade hoje no Brasil, tá? É o ativo que eu falo para vocês que eu tô comprando aí desde o final de 2022. E aqui passar algumas notícias para vocês, tá? Da semana. Então a gente teve algumas, deixa eu puxar aqui as matérias, pessoal. Então a gente teve aí algumas
algumas matérias essa semana, né? Essa matéria aqui do Infomoney. Produção industrial cai pelo quarto mês consecutivo, mas a alta de emprego surpreende, tá? Apesar dos sinais de desaquecimento, há ainda uma expectativa positiva para 2025 demonstrada pela contratação de novos trabalhadores, tá? O indicador média produção industrial, que mede a produção industrial, caiu pelo quarto mês consecutivo de 48,9 para 48 pontos, tá? Em fevereiro. Aponta a sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria na terça-feira, dia 25. Pessoal, o que acontece? Se a pontuação está acima de 50 pontos, é sinal que a produção industrial ela está crescendo. Se ela está abaixo de 50 pontos, é sinal que ela está retraindo. E ela saiu de 48,9 para 48, tá? Aí a matéria diz aqui que as contratações surpreendem. O que eu vejo que está acontecendo no mercado, pessoal? Nós tivemos até, vou comentar com vocês daqui a pouco, o resultado aí do CAGED e do PNAD na semana passada, na sexta-feira, e o emprego ele se mostra resiliente. Agora, a indústria ela é um termômetro futuro. Quando a indústria começa a desacelerar, é que eles estão recebendo informação dos atacados, do próprio varejo, de que a economia está desacelerando. Então o que acontece? Lá na ponta começa a desacelerar, os pedidos começam a diminuir e a indústria começa a retrair. Quando a gente tem esse sinal de redução na indústria, é porque lá na frente a gente vai ver uma desaceleração. E aquilo que eu falo para vocês. Brasil, nós tivemos um crescimento do PIB o ano passado em cima de consumo, tá? Em cima de crédito, basicamente, de consumo, de consumo das famílias. Né? E esse ano o que acontece? O dinheiro acabou. O dinheiro está acabando. Ano que vem é ano de eleição. Esse governo vai ter que gastar. Nós tivemos aí essa questão aí do projeto do imposto de renda, da redução do imposto de renda, né? Do financiamento aí atrelado aí ao FGTS, que na minha concepção isso é uma coisa que não é boa para o trabalhador. Imagina o trabalhador pagando juro, dando garantia, o próprio dinheiro que ele não pode pegar. Isso é um absurdo, vai só privilegiar os bancos. Então a gente vê uma desaceleração bem grande aí. E isso aí pode não, vai impactar. Então prepare aí o seu bolso. É o que o americano está fazendo. O americano está vendo uma recessão lá na frente. O que ele está fazendo? Ele está segurando os gastos, tá? E aqui tá a Infomoney, na verdade a CNBC eleva para 70% a chance de inflação estourar o teto em 2025. Aqui, pessoal, nenhuma novidade também, né? Nenhuma novidade também. Vocês sabem, né? Que o relatório de política monetária do Banco Central elevou de 50 para 70 a probabilidade de inflação ultrapassar o teto este ano. O documento divulgado no dia 27, tá, do BC ressalta que a inflação, que já estava em patamares elevados, voltou a subir e a desancoragem das expectativas aumentou para o próximo ano. A probabilidade também eleva de 26 para 28%. O que está acontecendo, pessoal? A gente está vendo que todo esse estímulo que está sendo dado, isso vai gerar inflação lá na frente, porque a gente não tem produção de riqueza, tá, que justifique isso. Não, a gente não tem produção de riqueza. Tudo isso tá sendo em cima de consumo. Isso aí vai prejudicar bastante o Brasil, tá? Então, assim, é o Banco Central pisando no freio e o governo pisando no acelerador. E o ano que vem, por que eu vejo que a inflação vai estourar de novo, que a gente pode ter muito problema? Porque o ano que vem é ano de eleição e o governo vai ter que gastar, tá? E o ano passado já estourou a inflação, já estourou o teto. E daí eles falam que o ano passado o governo cumpriu a meta fiscal. Não cumpriu. Isso não é verdade. Se você pegar os gastos que ficaram fora da meta, você vai ver que o governo não cumpriu a meta. Então, tá bem complicado aí a perspectiva para frente, tá? E aí, classe média sofre com a crise, poder de compra e consumo diminui e muda o consumo, né? A gente tem visto no mercado e no varejo aí que o dinheiro está valendo menos e que as pessoas estão conseguindo consumir cada vez menos. Isso aí impacta, como eu falei para vocês, no varejo, que respinga no atacado, que vai respingar lá na indústria e a gente vê uma desaceleração, tá? SP500, aqui pessoal, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, uma matéria interessante aqui da Infomoney, o título é o seguinte: SP500, Ibovespa ou CDI. Veja quanto 10 mil reais rendeu em 5, 10, 15 e 20 anos. Pessoal, isso aqui é uma matéria bem interessante do Ibovespa. E eu queria trazer para vocês aqui,
para vocês refletirem em relação aos investimentos nos Estados Unidos, tá? Então assim, ó, se você pegar hoje, por exemplo, se você pegasse 10 mil reais e investisse no Ibovespa, investisse no CDI e investisse no SP500, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui a diferença que quanto cada um renderia. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se você pegasse no período de 5 anos e investisse 10 mil reais, tá? No CDI ele renderia 4.897, sairia de 10 mil para 14.800. No Ibovespa ele sairia de 10 mil e iria para 14.757. E no SP500, tá? Se você investisse no índice, esses 10 mil renderiam 22 mil reais. Ele mais que dobraria. Em 10 anos, tá? No CDI, 22.700 reais. No Ibovespa, 23.200 reais. E em 10 anos, no SP500, os 10 mil virariam 43.044 reais, tá? 15 anos, aí o CDI ganha, tá? 34 mil reais. Ibovespa, 17 mil reais. E o SP500, 137 mil reais, tá? Veja só, Ibovespa, 17 mil reais em 15 anos, os 10 mil viraria, e no SP500, 137 mil reais. E em 20 anos, tá? CDI, 62 mil reais, Ibovespa, 40 mil reais, tá? Veja que o CDI ganha do Ibovespa em 20 anos, e no SP500, tá? Renderia, sairia de 10 mil reais para 84 mil reais. 84 mil reais em 20 anos. Aquilo que eu falo para você. E outra coisa, tá, pessoal? A matéria aqui não está considerando o Ibovespa em dólar, que o certo seria dolarizar. O Ibovespa aqui daria muito menos, o CDI daria muito menos. Então, assim, é aquilo que eu falo para vocês, pessoal. O mercado de capital americano, tá? Aqui não é ter síndrome de vira-lata nem nada, mas o mercado de capitais americano, ele é muito mais atrativo. Historicamente, ele rende muito mais do que o mercado brasileiro. Como eu falei para vocês, em 20 anos, 10 mil reais virariam 84 mil no mercado americano, no SP500, no índice. No Ibovespa, 40 mil, menos da metade. E no CDI ficaria mais próximo ali, 62 mil reais, tá? Isso não está dolarizado. Se dolarizar, a diferença vai ser muito, muito maior. Por isso que eu falo, você precisa dolarizar a sua carteira. Se você quiser saber como fazer isso, entra lá na nossa comunidade para você aprender a investir e guardar dinheiro e saber investir lá fora, tá bom? E aqui, pessoal, né? Enquanto o mundo corre atrás de nova revolução tecnológica, Buffett faz o básico e vence de novo. Pessoal, aqui uma matéria também da Infomoney falando, né, sobre Warren Buffett, que é o maior investidor, né, de todos os tempos aí. Em meio à euforia do mercado com a inteligência artificial, Buffett, aos 94 anos, mantém a filosofia que o consagrou por décadas: simplicidade, disciplina e paciência. Isso vale para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, não só para os investimentos. Enquanto investidores se deslumbram com o futuro da tecnologia, a carteira da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa aí do Warren Buffett, segue firme em setores tradicionais da economia americana, como seguradoras, energia e ferrovias, tá? O impressionante montante de 334 bilhões investidos em T-bonds. O que é T-bonds? Títulos do governo americano de curto prazo, que foi o que eu fiz em 2022. Hoje a minha maior exposição é no ETF, do Tesouro Americano de curto prazo e no ETF de Tesouro Americano de médio prazo, tá? Eu tenho esses dois ETFs, não é nenhuma recomendação, mas hoje a minha maior exposição, é o que eu venho fazendo desde 2022, tá? Rendendo em média aí em dólar 4,2 ao ano, né, pessoal? Então o que acontece? Enquanto todo mundo aí tá, né, nessa euforia aí de Big Tech, o Warren Buffett continua fazendo feijãozinho com arroz e tendo uma rentabilidade monstruosa. Ele tem mais dinheiro em caixa do que a reserva em dólar do Brasil, tá? Vamos lá para a próxima, pessoal, tá? E aqui o novo posicionamento do FMI em relação ao reconhecimento de moedas digitais. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Novo posicionamento do FMI pode mudar tudo. O que está por trás do reconhecimento dos ativos digitais, tá? O Fundo Monetário Internacional surpreendeu ao concluir oficialmente os ativos digitais como meios de pagamento ou reserva de valor
em seu manual estatístico, tá? Embora não cite Bitcoin diretamente, o motivo gerou interpretações polêmicas sobre o seu suposto reconhecimento como ouro digital. Ele não falou isso, tá? Isso aqui é a matéria que tá falando. Aí aqui fala, descubra o que aconteceu. Pessoal, o que está acontecendo? Por que o FMI está fazendo isso? Bom, esses órgãos governamentais, quando eles fazem esse tipo de coisa, eles querem fazer isso simplesmente porque eles querem regulamentar as moedas, tá? Então não tem nada de bom aqui, não tem nada que vai ser bom para o país ou para nós aqui, simplesmente eles querem regulamentar. E o Trump, né, anunciou tarifas de 25% para todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos. Isso gerou mais uma preocupação lá no mercado americano, né? Porque isso pode causar inflação dentro dos Estados Unidos. Pessoal, nos anos 60, o mercado americano de automóveis detinha mais de 50% do mercado global. Hoje eu não sei se eles têm 20%, tá? Também nós tivemos uma notícia essa semana que a BYD conseguiu desenvolver uma bateria, tá, que carrega o carro em 5 minutos, acabando com o maior gargalo que existe hoje no mundo, né? Ou nos veículos elétricos. Se ela realmente conseguir essa bateria que carrega em 5 minutos, ela vai quebrar muita empresa de carro elétrico aí. Pode ser um perigo gigantesco para Tesla, tá? E isso que o Trump está fazendo, ele está fazendo para tentar proteger a indústria americana. É uma coisa que eu não concordo, mas ele é presidente dos Estados Unidos, tá? Que eu acho que não deveria fazer. E ele disse que venham produzir nos Estados Unidos que você não vai ter essa tarifa. O que ele quer? Reindustrializar o mercado americano, tá? E outra coisa, ó, Estados Unidos proíbe empresas estrangeiras de importarem componentes norte-americanos para limitar o avanço da tecnologia chinesa. Tá? O governo americano também, essa semana, restringiu algumas empresas para que não pudessem comprar mais tecnologia dos Estados Unidos para desenvolvimento de inteligência artificial e, logicamente, a preocupação dos Estados Unidos é que eles usem isso para o poderio militar. Agora uma coisa, pessoal, não adianta mais o governo americano querer ficar barrando a China para acesso à tecnologia. Hoje, eles têm capacidade de criar essa tecnologia. A gente vê essa guerra do chip, né? A China, mesmo com a restrição dos Estados Unidos, eles estão conseguindo desenvolver produtos, estão conseguindo desenvolver tecnologia melhor que a tecnologia americana. Então, não adianta o governo americano ficar restringindo esse tipo de coisa, porque eles vão dar um jeito de conseguir, né? Eles já provaram que vão dar um jeito de conseguir. Então, não adianta o governo americano querer ficar fazendo esse tipo de restrição. Ele só tá dando mais um tiro no pé, tá? E o governo Lula diz que reserva de Bitcoin é determinante para a nossa prosperidade. E aqui, pessoal, tá? Eu quero comentar a matéria com vocês. Na verdade, não foi o governo que falou, tá? Foi uma pessoa que faz parte, tá? Do governo lá que auxilia o vice-presidente. Ele disse numa conferência que nós temos que pensar numa reserva de Bitcoin também, tá? Um representante do governo afirmou na última terça-feira que o debate em torno da criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil é de interesse público e determinante para a prosperidade econômica do nosso país, tá? Então, assim, foi um membro do governo aqui do Brasil que falou isso, tá? As falas ocorreram após a criação da reserva de criptomoeda dos Estados Unidos. O chefe de gabinete do vice-presidente Alckmin, como eu falei para vocês, né, Pedro Giocon Guerra, falou sobre o tema durante a cerimônia de posse de um deputado federal aqui, tá? Então ele falou que a gente precisa criar uma reserva de Bitcoin, que isso seria primordial aqui para o nosso desenvolvimento, para que o Brasil pudesse também fazer essa corrida, né, nas criptomoedas e também lutar aí contra, por exemplo, a nossa dependência da moeda fiduciária, que isso é muito prejudicial, né, a longo prazo. E aí, pessoal, eu queria trazer alguns dados para vocês entenderem como que o Bitcoin tem um potencial gigantesco e não é nenhuma recomendação. Mas se você ainda não está posicionado no Bitcoin, se você ainda não está posicionado nas criptomoedas, se você ainda não está investindo, você precisa começar a estudar esse mercado. Só para você entender, tá? Hoje a BlackRock ela detém 600 mil Bitcoins, tá? A MicroStrategy, tá? Que é uma empresa americana que
que está comprando muito Bitcoin, ela detém mais de 500 mil Bitcoins, tá? Os Estados Unidos, eles já têm uma reserva governamental, que essa reserva foi feita a partir de criptomoedas apreendidas, tá? De 200 mil Bitcoins. E pessoal, todas essas empresas e governos, eles tendem a ter mais demanda por Bitcoin. China, 190 mil Bitcoins acumulados, tá? Então, os países hoje, eles estão adotando, pessoal, essa reserva de Bitcoin. E a gente sabe que o Bitcoin, ele é limitado. O que vai acontecer? A demanda vai aumentar. E quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido você vai capturar esse crescimento, tá? Então, os Estados Unidos têm aproximadamente 200 mil Bitcoins, tá? 200 mil Bitcoin oficializados por ordem executiva do presidente Trump. Agora em março foi criada, tá, a reserva americana. Só para vocês terem uma ideia, o Butão tá na 5ª posição em reservas globais de Bitcoin. Então, outra coisa, Reino Unido, Ucrânia, Coreia do Norte também possuem quantidades significativas. Esses países todos estão comprando Bitcoin. Duas coisas que os países estão comprando, tá? Ouro e Bitcoin. E El Salvador, que foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como curso legal. Então agora, dia 6 de março, tá? O Donald Trump, ele fez a assinatura, ele assinou, né, a ordem para criar a comissão executiva, tá? Eles querem custódia, tá? Custodiar esse Bitcoin e deixar esse Bitcoin como reserva de valor. Para quê? Para que quando a moeda comece a se desvalorizar e esse modelo Fiat comece a desaparecer, que uma hora isso vai colapsar, o Bitcoin seja uma âncora para esses países, tá? Então a estratégia do governo americano é acumular o Bitcoin e eles falam que, né, eles querem acumular e não vão vender isso aí, tá bom? Vamos lá, só para vocês terem uma ideia no impacto, tá? O mercado já vem antecipando um movimento regulatórios favoráveis e a constituição de reserva de estratégia de Bitcoin nos Estados Unidos, tá? Desde que Trump começou a liderar as pesquisas, o preço do Bitcoin disparou, chegando a 90, já passou, né? 90 mil dólares, chegou a bater 100 mil dólares, tá? Depois da ordem executiva. A queda subsequente para cerca de 80 mil dólares foi considerada por muitos uma frustração, mas na verdade muita gente realizou lá em cima para poder comprar lá embaixo também, tá? Mas pode ser explicada pelo fato do mercado já havia precificado essas expectativas, tá? Então assim, qual que é a proposta ou qual que é a ideia, por exemplo, desse cara que discursou lá, né? Então ele falou o seguinte: o Bitcoin não pode mais ser ignorado como reserva de valor. Veja, um membro da equipe de governo que está aí, né, que a gente sabe que tem várias restrições, falando que realmente a gente precisa ter uma reserva de Bitcoin. E a matéria estava falando ali que foi o governo que falou, e na verdade não foi. Quando ele deu essa declaração, ele falou que estava dando a declaração em caráter personalíssimo, tá? Que isso aí era ele que estava falando, tá? Guerra destacou a relevância de se discutir com brevidade a formação de uma reserva estratégica de Bitcoin para a competitividade do Brasil, tá? E aí a gente vem algumas coisas que ele apontou lá, né? Tendência internacional, os Estados Unidos criou a reserva, né? Hoje, por exemplo, Butão, El Salvador e 15 estados norte-americanos já projetam leis similares, tá? Os Estados Unidos e os estados americanos também devem criar essa lei. O que vai acontecer, pessoal? Vai chegar uma hora que todo mundo vai estar atrás de Bitcoin e não vai ter Bitcoin para todo mundo, tá? Ele destacou o pioneirismo da CVM, né? Que a CVM aprovou antes da SEC americana a criação de fundos à vista negociado aqui na nossa bolsa americana, tá? Casos brasileiros, mencionou a experiência, por exemplo, do município do Rio Grande do Sul, né? Rolante e a empresa pioneira Amélios, né, que comprou 10% do caixa dela em Bitcoin, foi a primeira empresa. Quando ela fez isso, as ações subiram quase 17%. E uma cidade no Rio Grande do Sul, né, Rolante, que está utilizando o Bitcoin aí como forma de pagamento, tá? E isso é interesse público, né? Ele falou que a gente precisa debater isso aí. Então o que a gente precisa entender, pessoal? Que a gente precisa debater isso e a gente precisa colocar Bitcoin na nossa reserva nacional, porque todos os países vão fazer isso. E você, como investidor, tá? Como investidor, você tem que entender que uma hora não vai ter Bitcoin para todo mundo. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, assim, a hora é agora. Muitas pessoas estão falando da gente terminar o ano de 2025 aí com Bitcoin acima de 150 mil dólares.
E vai chegar uma hora, eu já falei para vocês aqui, já foi minerado mais de 97%, né, de todos os bitcoins que nós temos aí no mercado. Então daqui a pouco, pessoal, não vai ter, a demanda vai ser gigantesca para quem quer Bitcoin, né? A gente não vai ter Bitcoin para todo mundo, a gente não vai ter criptomoeda para todo mundo. E só pra gente encerrar aqui então, pessoal, né? Todo mundo sabe aí que o TikTok veio agora pro Brasil, né? O TikTok veio agora pro Brasil, não. O TikTok Shop tá vindo agora no mês de abril, né? Entre o mês de abril e o mês de maio, deve ser liberado aqui no Brasil o TikTok Shop. Mês passado foi liberado lá no México, Estados Unidos, China, onde o mercado já está muito acelerado, vem crescendo bastante, né? E pessoal, pode ser uma revolução na Live Shop. Então, falando um pouquinho agora do mercado corporativo, tá? O que pode acontecer e o que deve acontecer a hora que o TikTok Shop for liberado no Brasil. Pessoal, uma demanda que deve gerar nos próximos anos aí mais de 3 bilhões de reais de vendas. E muitas matérias, né? Eu não sei se foi o Santander ou o Bradesco, disse que o TikTok Shop pode apreender de 5 a 9% do mercado de e-commerce nos próximos anos. Então, assim, você que é varejista, você que está no mercado, que ainda não está no TikTok, a geração Z, que é a geração que mais vai consumir nos próximos anos, é a geração que mais utiliza o TikTok. E o TikTok Shop, o que vai acontecer, pessoal? Vai ser uma revolução, por quê? Porque hoje, quando as lojas, os varejos fazem live, a pessoa está comprando, por exemplo, lá no Instagram, então a pessoa está comprando lá, ela tem que sair do Instagram, ir para o WhatsApp para passar o link lá, fazer, né, a compra e depois de repente voltar e depois ser entregue. No TikTok Shop, o que vai acontecer? A pessoa vai estar vendo a live lá, ela vai poder clicar lá e comprar diretamente na plataforma. E isso é uma preocupação para os marketplaces, tá? Como Mercado Livre, o Magazine Luiza, esses marketplaces que estão lá. Porque o TikTok, além de disponibilizar a compra em tempo real, o TikTok disponibiliza uma coisa que o ser humano mais preza na hora de comprar, que é a experiência. Então o TikTok Shop, ele tá vindo para revolucionar, e as lojas precisam, os varejos precisam se atentar para isso, porque muitos varejos ainda não têm conta no TikTok, achando que TikTok é um lugar onde o pessoal só faz dancinha. Não, é um mercado que vem crescendo. Nós temos no Brasil mais de 11 milhões, tá? De usuários, mais de 111 milhões de contas no TikTok no Brasil. O Brasil está entre os 5 maiores países que utilizam o TikTok. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país que mais leva em consideração influenciadores digitais na hora da compra. Então, você que, gestor, você empresário que não tem conta no TikTok, que o teu time de vendas ainda não tem afinidade em fazer venda e se posicionar no TikTok, você tá fora, você tá atrasado, você precisa entrar no TikTok, porque a partir do mês que vem a gente vai ser liberado o TikTok Shop, e aí o bicho vai começar a pegar, tá? O que vai acontecer no começo? Não vai ser liberado para todo mundo, o TikTok vai escolher alguns influenciadores para começar a rodar a plataforma, como foi feito no México, e no começo vai ter alguns incentivos. A plataforma, pelo menos no México, não cobrou comissão durante 90 dias, deu frete grátis, né? Então deu alguns incentivos aí para os formadores, para os influenciadores irem para a plataforma. E isso, pessoal, é uma coisa que não é mais tendência, é uma pendência. O varejo precisa digitalizar a sua venda. O cliente está vindo cada vez menos para a loja. Matérias e estudos mostram que depois, né, da pandemia, o fluxo dentro das lojas caiu quase 30%. Então a gente precisa se reinventar e, na verdade, a gente precisa acompanhar o mercado aí, tá bom? Se você tiver dúvida, entra lá na nossa comunidade, lá a gente fala de investimento, a gente fala também dessa parte corporativa, né? Estamos sempre levando matéria lá, discutindo dentro do grupo. É só você ver a rede social que você está vendo esse programa e entrar lá. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Lembrando que no canal do YouTube do Resenha de Mercado sai às 19 horas o episódio, está saindo inédito agora às 13 horas aqui, e depois ele vai sair lá às 19 horas no nosso canal do YouTube. Pessoal, como sempre, tinha bastante coisa para falar, mas não deu tempo. Queria agradecer aí a audiência de vocês. Todas as semanas eu recebo as mensagens de vocês aí. E desejar para vocês uma semana abençoada. Volto na segunda-feira que vem. Um grande abraço, até a próxima e